Desde 1942. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 3 minutos. ZYW 219, Folha FM, a rádio que toca você. 98,3 Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Uma emissora do grupo Folha da Manhã. E começamos agora o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Laboratório Plínio Bacelar. O apoio é da Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Bom dia, ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues e a partir de agora até às 9 horas mais ou menos nós vamos bater um papo com a presidente do Ciprocep, Elaine Leão, que é a nossa entrevistada, nossa convidada de hoje do programa dessa terça-feira. Ao meu lado o jornalista Arnaldo Neto. Um bom dia para o Arnaldo, bom dia para a Elaine. E Arnaldo, eu já vou ler rapidamente algumas manchetes do jornal Folha da Manhã para a gente no final do programa conversar. O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou a operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Campos. Campos convoca mais de 70 professores do concurso. STF anula condenação de Ferrugem em ação penal da Chequinho. Mãe e filha de 91 e 70 anos morrem em grave acidente na RJ 224. Atos lembram os 4 anos dos assassinatos de Marielle e Anderson. Essas são algumas das principais manchetes do Folha 1 de hoje, folha1.com.br. Você pode ler com bastante detalhes e a gente daqui a pouquinho fala sobre isso. Daqui a pouquinho, mais para o final do programa. Mais uma vez, bom dia para a Elaine, bom dia, Arnaldo. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Marco, bom dia, Elaine, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Só antes da gente começar a entrevista, Marco, você falou aí de alguns dos destaques. Tem também um destaque que vai render muito hoje, que é que o Nilo Cardoso entrou com ação na justiça contra Fábio Ribeiro e Leão Gomes. Acho que é importante. Política está quente na cidade de Campos. A entrevista da Elaine também vai entrar nessa questão política, porque esse impasse na Câmara acaba atrasando algumas pautas direcionadas aos servidores, uma de interesse dos profissionais de educação, do CEP, sobretudo, né, do pessoal do CEP, mas que também é servidor público, e outra que é de interesse de todos os servidores, independentemente da função que exerce no poder público, né, como funcionário do poder público municipal. Bem, outra notícia quente, a gente vai comentar ela lá para o final também, é essa do Supremo Tribunal Federal, do ministro Ricardo Lewandowski, ter anulado a condenação de Ferrugem em ação penal pela Chequinho.
O ex-vereador chegou a ser condenado a 3 anos e 8 meses de prisão em segunda instância, recorreu ao TSE, perdeu no TSE e agora tem essa decisão de ofício, decisão aí do ministro Ricardo Lewandowski, que suspende a aplicação da pena e fala ali sobre a questão das provas. Nós não tivemos ainda, Marco, acesso ao inteiro teor da decisão, para a gente sustentar se realmente é uma decisão que vai valer, porque eu cheguei a ler habeas corpus, né? Mas, enfim, eu tenho dúvida quanto à questão jurídica, isso estourou ontem à noite, né? Então eu tenho dúvida quanto à questão jurídica, se essa decisão realmente ela vai ser classificada, se ela precisa ainda passar pelo colegiado, tem dúvidas. Não estou colocando em dúvida a decisão do ministro, estou colocando dúvida porque não tivemos acesso ainda ao inteiro teor da decisão. O que vale hoje é que realmente a anulação da condenação do Thiago Ferrugem, ex-vereador, é válida, ela está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. O próprio prefeito Vladimir chegou a postar agora pela madrugada nas redes sociais que vai ser uma decisão que deve ser estendida aos demais réus da check-in, mas ainda é cedo para a gente falar sobre isso, até porque, como eu falei, não tivemos acesso ao inteiro teor da sessão. É possível que isso aconteça? É possível. Agora, os argumentos utilizados e como isso vai se desenrolar, nós vamos acompanhar de perto nos próximos dias, sobretudo quando a sentença estiver aí disponível. Pois não, Marco? Não, Arnaldo, é claro, porque a gente julga, às vezes, a decisão de um ministro baseado no que a gente pensa, né? Baseado no que nós temos em vista de acordo com a nossa ética, o nosso ponto de vista. E muitas vezes a decisão é contrária a um senso comum, mas ela está exatamente dentro dos padrões jurídicos, né? Muitas vezes a situação é essa, a gente critica sem saber. Você tem toda a razão em aguardar para dar a sua opinião, mas eu queria te pedir licença. Normalmente a bola é sempre sua, pontapé inicial é seu. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a Elaine. Para abrir, Elaine, para abrir, prazer te conhecer, para abrir essa conversa, como você se vê como presidente do Ciprocep, como você vê que 25 vereadores, né, numa briga política, acabam prejudicando uma classe inteira? Como você analisa isso? Porque essa demora acaba prejudicando a classe. Briga política tem que haver, a gente sabe que tem que haver, mas... Bom dia. Essa demora, ela está atrapalhando Campos e Goitacazes de forma geral, né? Porque nós temos aí prazo para poder votar a questão de reforma da Previdência e isso reflete em falta de verbas federais. Porque se não tiver a certificação da Previdência, para de verbas federais. Então, o campus inteiro vai ser prejudicado se continuar essa birrinha que está na Câmara Municipal, que é uma birra, uma coisa completamente inaceitável para novos edis que estão lá, né? Então, infelizmente, nós vemos que nós ainda não aprendemos a votar. É essa a sensação. Vamos lá, Elaine, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da Previdência, dessa declaração da Previdência daqui a pouquinho. Tem outros assuntos também relacionados ao Legislativo que nós vamos discutir, mas eu acabei marcando a entrevista com você, que eu fui ver que tem uma assembleia hoje marcada no Ciprocep para as 18 horas. Eu queria primeiro abordar com você o seguinte, qual é a principal pauta dessa assembleia de hoje? Reposição salarial, reposição inflacionária, que são 48% de perdas salariais que os servidores se encontram hoje na cidade, diante de 6 anos de salário congelado. Então, a pauta é reposição salarial. E qual é a expectativa de vocês em relação à reposição? Vocês já chegaram a dialogar com o poder público? Nós participamos da LDO, né, da Lei de Direito Orçamentário, da LOA também. Temos participado da Câmara ativamente cobrando essa reposição desde o ano passado. Até dezembro tivemos resposta negativa de 0% por parte do governo. Na última reunião que tivemos em dezembro, o prefeito
falou novamente em 0% e não ter condições, mas a alegação o tempo todo, Arnaldo, foi a questão de não ter limite da lei de responsabilidade fiscal, que já ultrapassou, já está próximo dos 50%, o tempo todo ele alegava essa lei. Só que nós sabemos bem que o IPTU aumentou, na verdade dobrou, né? Então, essa receita que ele utilizava, ela cai por terra e agora ele tem esse limite para poder fazer. O prefeito usa muito essa questão do limite, até mesmo para o plano de cargo e salário, ele tem utilizado muito essa desculpa e hoje nós entendemos que com todo esse aumento do imposto na cidade, porque eles estavam baseados também naquele imposto no período de pandemia, que as lojas realmente não vendiam, né? Estava todo mundo dentro de casa, e aí realmente nós tivemos aí uma arrecadação muito baixa, mas hoje é uma nova realidade, e infelizmente uma nova realidade também para todos os cidadãos, porque o IPTU dobrou o valor. Nós tivemos aí uma cobrança de IPTU retroativos, né, que não tinham sido informados, que também fez entrar bastante dinheiro na cidade. Então, é uma nova realidade, e nós esperamos que o prefeito trabalhe com essa a partir de agora e pague essa reposição. Elaine, eu entrevistei aqui no dia 3 de fevereiro o Rodrigo Rezende, que é controlador do município. O Rodrigo colocou que não tem condições de dar reajuste nenhum ao servidor neste ano, porque essa seria uma conversa para 2023. Dentro dessa colocação dele, qual seria a posição do sindicato? Eu vou mudar de local, porque para mim parou bastante a sua pergunta, mas você pode repetir, por favor? Melhorou. Não sei se foi a internet dele ou se foi a nossa aqui, eu acabei não escutando bem. Oi, mas você tem melhor agora? Melhorou para você? Elaine. Oi, Elaine, consegue ouvir melhor? Melhorou, Elaine, melhorou, Arnaldo. Tá, realmente eu senti um pouco a sua pergunta, Arnaldo, um pouco interrompida. Entendeu? Mas é basicamente de que o governo informava que não teria condições de ter aumento esse ano, sim, a partir de 2023. Foi o que eu entendi do Arnaldo. Ô, Marco Antônio. Pois não, Arnaldo. Opa, Elaine consegue me ouvir melhor agora? A conexão da Elaine é que está um pouco falha. Ah, sim. Então, Marco, enquanto a gente tenta reconectar aí com a Elaine, tem essa questão aí dessa assembleia hoje que a gente está abordando. A gente vai abordando essa questão dessa assembleia com a presidência do Prozep, que a pauta principal, como ela mesma tem colocado aqui na entrevista, é a questão do reajuste. E o que eu estava tentando colocar quando a minha internet falhou antes de cair a dela, é que nós temos aqui mesmo no Folha no Ar, né, nos arquivos do Folha no Ar, uma entrevista com o controlador geral do município, em que ele deixa muito claro que não há condições, segundo ele, do município oferecer um reajuste este ano. E ela citou, Arnaldo, só para entender, porque não é um assunto que eu domine, mas já são 4 anos ou 5 anos sem reajuste. São mais. O último reajuste foi em 2016. Então nós já temos 6 anos sem reajuste, vamos para 6 anos, e não só nós tivemos o problema da pandemia, como hoje as coisas estão muito mais caras. Hortifruti, a inflação, tudo. Ela corroeu demais o dinheiro do trabalhador, né? A gente tem visto em rede social, já que a gente, enquanto a Elaine reconecta aí, e a gente convida os nossos ouvintes a guardar um pouquinho. Esse problema de conexão é um problema recorrente, o programa é ao vivo, isso acontece. Todo mundo sabe a qualidade da internet que nós temos de maneira geral, toda a internet móvel, então acaba acontecendo esse tipo de problema. Já a Elaine volta a conectar aqui com a gente
para a gente continuar com esse bate-papo. Mas eu tenho visto em redes sociais, Marco, uma guerra de versões em relação a toda essa alta que a gente tem enfrentado aí, né? Então o pessoal, por exemplo, pega o preço do combustível, faz um cálculo em relação ao salário, aí compara com 2006, aí compara com 2021, compara com 2022, enfim, fica nessa guerra um lado contando que o outro que está mais caro. A grande verdade é que realmente, lá atrás o salário era menor, mas o poder de compra era maior. Em que sentido? O Brasil vivia um outro período. O país vivia um período de muitos empregos, sobretudo lá em 2000, um pouquinho antes daquela crise internacional, a crise da bolha imobiliária lá dos Estados Unidos. Nós vivíamos um período de franca ascensão de emprego, com um poder de compra alto, porque não é só o preço da gasolina, nós estamos falando do preço de tudo, né? Então, naquela época, a cesta básica era mais barata em relação ao salário, o gás era mais barato em relação ao salário, o combustível era mais caro em relação ao salário, mas as outras coisas compensavam. Agora a gente vive um momento em que tudo está muito caro, a inflação está na casa dos 2 dígitos e isso acaba corroendo o salário. Então essa pauta do Ciprozep em relação ao reajuste é uma pauta com total propriedade, né? O reajuste salarial, no mínimo, ninguém aqui fala de aumento salarial. O reajuste é uma coisa que realmente precisa ser analisado pela prefeitura. Por outro lado, dá para entender também os argumentos da própria prefeitura. Quando a prefeitura diz que, pelos cálculos, ela não tem condições hoje de conceder esse aumento e que esse seria um diálogo para 2023. Mas vamos ouvir aqui a Elaine, então, quem tem problema para falar do assunto, né? Eu estou só fazendo aqui uma introdução, Elaine, enquanto a gente reconectava. Mas a minha pergunta, que quando a minha internet caiu, foi a seguinte: no dia 3 de fevereiro, eu entrevistei aqui o Rodrigo Rezende, que é da Controladoria do município, e ele foi muito claro ao afirmar que o município não tem condições de conceder esse reajuste para este ano, somente no ano que vem, que essa seria uma conversa para o ano que vem. Qual vai ser a postura do sindicato, do Ciprozep, se essa for realmente se a posição que o Rodrigo passou aqui for realmente a posição que vai ser adotada pelo município? Que bom que nós conseguimos retomar aqui, né, que é muito importante esse bate-papo. Bom, eu tive com o próprio Rodrigo, né, na lei orçamentária, na previsão da lei orçamentária e também na diretriz orçamentária. E eu ouvi o mesmo discurso, mas o Rodrigo apresentou lá quadros da pandemia. Então, se o município vem com um discurso que não é real, que o Ciprozep não aceita esse tipo de discurso, não é um discurso verdadeiro, é uma nova realidade, todo mundo sabe que o IPTU aumentou e todo mundo sabe que os servidores são pagos com esses impostos. Então, ele mostrou uma realidade do passado, falou em instabilidade, né, que aconteceu na pandemia, trouxe a pandemia como uma desculpa. Nós entendemos como desculpa. O Ciprozep já está com um profissional, com um contador público. Nós fizemos questão de contratar um contador público para estar olhando junto com a gente esse portal de transparência que é totalmente opaco, né, de transparente, ele não tem nada, o negócio parece que é feito para ninguém entender, né? Então nós contratamos um contador público para nos ajudar. Nós iremos lutar e fazer resistência contra essa resposta negativa. Isso é fato, até porque não tem como sobreviver com o salário de 2016. A gasolina aumentou, tudo aumentou, gás de cozinha aumentou, não tem como sobreviver com esse salário, essa é uma realidade. Então, os servidores hoje não conseguem mais ir trabalhar, né, com esse salário. E assim, teve cortes de auxílio alimentação nos servidores nessa gestão, teve corte de abono de permanência nessa gestão, teve corte de alimentação, porque os plantonistas, os diaristas recebiam alimentação, por exemplo, na saúde, dentro do hospital e cortou também esses servidores. Foram muitos cortes, além de todo esse aumento dessa inflação. As perdas inflacionárias para os servidores já estão em 48%. Então, não tem como sobreviver mais. É questão de luta e sobrevivência. É isso. Então, nós vamos, se necessário for, nós vamos à greve e à justiça, sem dúvida nenhuma. O sindicato não tem como permitir que os servidores passem fome diante disso.
Então, hoje, a Assembleia de hoje é um primeiro diálogo com o servidor em relação a essa pauta, ou vocês já podem definir algum tipo de paralisação a partir desse encontro de hoje às 18 horas? Sem dúvida, os servidores estão vindo para votar a paralisação. É isso que todos eles estão mandando no WhatsApp e nos encontrando na rua. Elane, nós vamos, mas é para parar? Elane, eu vou, mas é para parar? Só escuto isso na base. Quando eu visito as unidades, as pessoas falam, Elane, nós vamos ter que parar. As nossas redes sociais falam isso. As pessoas, quando a gente publica alguma coisa, já colocam lá, paralisação, greve, porque assim ninguém suporta mais. A situação está grave dentro da nossa casa. Para você ter uma noção, Arnaldo, eu tenho hoje servidores, são ASGs, que estão recebendo R$990 salário base. Como que sobrevive com R$990? E é isso que vem no contra-cheque de um servidor. Na semana passada, nós tivemos a porta da prefeitura no ato, para falar de calendário, né, anual, e aí veio um RPA e falou assim, por que você, Rafael, era pior? Eu falei para ele, olha, nós temos que pensar que a população tirou justamente o prefeito Rafael porque nós não gostamos da gestão. Então, nós não temos que ficar vivendo com esse parâmetro, né, que era pior. Se a população decidiu mudar, é porque ela queria algo melhor. Porque ela acreditou em algo melhor, e assim está sendo para o servidor. O servidor acreditou que seria melhor. Então, nós não podemos comparar com o passado, senão a gente tinha que ficar lá. Inclusive, acho importante falar sobre isso. Porque no último final de semana, não sei se você vai fazer a leitura da postagem do prefeito do último final de semana, no Instagram. Você pegou, você parou, Arnaldo, para fazer? Não, mas eu posso ver aqui. No último final de semana, o prefeito ele fez uma postagem onde ele fala que o pagamento está em dia, e não é uma verdade, é no 7º dia útil, legal, nós sabemos que é até o 5º dia útil, e ele fala que o pagamento está em dia, e pergunta se nós estamos com saudade do passado. Eu achei uma postura, assim, muito triste, uma postura ruim, né, porque não é isso que nós esperamos do prefeito, é esse tipo de pergunta. Se tivéssemos saudade do passado, ninguém teria trocado. O que nós queremos é respeito. 7º dia útil foi piorar o que estava no passado para a gente. Sabe? Então, sem dúvida nenhuma, perder a auxílio alimentação foi piorar o que estava no passado para a gente. Retirar o bom de permanência que está na Constituição foi piorar o que estava no passado para a gente. Mas nós não estamos aqui comparando, nós queremos respeito. É isso que os servidores vêm pedindo nessa cidade, respeito. Não é nada além de ser respeitado. Então, é uma postura muito ruim quando a gente... Estou pagando... O servidor não tem a obrigação de ir trabalhar? O servidor não tem a obrigação de chegar lá no horário, cumprir seu cargo horário e atender bem a população, mesmo sem nenhuma condição, porque nós levamos insumo de casa. Somos nós que compramos cloro muitas vezes para o hospital, somos nós que levamos luva para o hospital, são os dentistas que levam material do consultório para poder atender. Essa é a realidade dos servidores de campo. Os professores levam folha, levam o shampoo da creche, o creme. Essa é a realidade dos servidores. Sabe? Nós levamos material, insumos de casa. E mesmo assim, nós recebendo em dia, no 7º dia útil, essa não é uma frase que nós gostamos de ouvir. Essa é uma frase que desrespeita o servidor. É essa a sensação quando a gente escuta isso. Pode falar, não. Não, eu só ia acrescentar. É uma resposta assim meio sarcástica, né? E o sarcasmo eu não acho que seja numa situação. E outra coisa, desculpa, Arnaldo, mas quando a cenoura vai a R$14 ou R$13, você pode optar por comprar outra coisa. Mas tem coisas que você não pode optar. Como é que você vai fazer com gás? O gás, quando o salário mínimo era 350 e ele custava 35, já era um absurdo. 1%, sei lá, do valor do salário, não, 10%, né, 35%, né, já era um absurdo. Hoje, a 120 por aí, também continua 10% do salário mínimo e continua sendo um absurdo. Não muda. Arnaldo, desculpa a intromissão. Pode falar. E é interessante, Marcos, o que Marcos colocou é interessante, porque você vai ver que ele acompanhou, né? Querendo ou não, o gás continua sendo caro para a gente, né? Para gente pobre, e é fato, sempre foi e continua sendo. Né? Quando o salário mínimo era 300, o gás era 35. Hoje o salário mínimo está 1.200 e o gás foi a 106. Né? Então continua dentro daquela base. Agora, olha para o servidor
que recebia em 2016, quando o gás era R$54, em 2016 o gás era 54. O nosso salário era esse. E hoje, que o gás está 106, o nosso salário é o mesmo. Porque o nosso salário não está nem acompanhando isso. Nem isso o nosso salário está acompanhando. Porque a última vez que nós tivemos reposição, porque aumento não se tem há muito tempo, o último aumento foi na época do governo do Arnaldo. Depois disso nós tivemos reposições inflacionárias, mas a última reposição do servidor, o gás era R$54. Nós estamos com o mesmo salário e o gás foi para 106. Como que fecha essa conta? É isso que eu queria perguntar, sabe, para todos e para o prefeito. Como fecha a conta do servidor? Porque o nosso IPTU, em 2016, era o terço do valor de hoje. Ele já aumentou e aumentou de novo, e esse ano ele dobrou. Como fecha essa conta para o servidor? Como o servidor paga essas contas? Não estamos conseguindo pagar. E aí sabe o que está acontecendo? Nós estamos procurando banco para fazer empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo, e cada vez o salário ficando menor. Sabe, o servidor está procurando, aí já acabou o limite, porque essa é uma realidade que eu vejo aqui. Acabou o limite, né, de você pegar empréstimo em folha, você começa a pegar dentro da conta. O servidor está sofrendo. E assim, não há uma condição de ouvir um não. Esse ano não há condição de ouvir um não. E não é, e todo mundo sabe que não é, uma oposição partidária. É uma questão de sobrevivência e respeito. Então, os servidores estão pedindo paralisação, e assim, eu tenho a sensação de que hoje sairemos daqui com deliberação de paralisação. É isso, assim, se for 0, vamos parar. Tenho certeza que é para isso que o servidor vai lotar a casa hoje. Porque todo mundo já tentando saber se precisa se inscrever, se pode vir direto, e eu tenho certeza que esse Prosep hoje vai encher. Já organizamos mais, para distribuir álcool para todo mundo, para o protocolo de segurança, colocamos as cadeiras com distanciamento bem seguros, colocamos um telão na parte de baixo para poder não encher muito lá em cima, para poder ficar com todo o protocolo de segurança nesse momento, né, que ainda existe, né, o Covid, é importante a gente lembrar, mas aqui nós estamos colocando, até porque eu sou da saúde, né, então assim, a maioria dos servidores, né, dos diretores, bastante gente de saúde, acho que 14 da saúde de 30, então nós temos esse cuidado aqui, diário, de pedir cartão de vacinação na entrada, nós temos esse cuidado e programamos tudo isso para a Assembleia ser bem dentro do protocolo, mas tenho certeza que vai encher, e o pedido dos servidores é paralisação, Arnaldo. Certo. Falando, só abrindo um adendo aqui, né, Marcos, citou a questão do preço do gás, a Elaine lembrou bem, em 2016 nós tínhamos um salário mínimo de R$880, o mínimo, não o salário do servidor, que tem seus benefícios, tem um acréscimo de quinquênio, enfim, tem a própria base municipal, e lá naquela época, segundo a ANP, o gás de cozinha aqui no estado do Rio de Janeiro não passava de R$53, R$54, né? Dava menos de 6% do salário mínimo. Hoje, o gás de cozinha já é encontrado a R$120, R$130, dando aí entre 10% e um pouquinho mais de 10% do salário mínimo. Então, vivemos uma conjuntura diferente, sem contar o alimento. É que eu estava conversando com o Marco aqui, Elaine, mais cedo, porque não é só o combustível que está mais caro, né? Tudo está mais caro. E aí o poder de compra do cidadão, independentemente do servidor ou não, ele acaba indo embora. Agora, você trouxe algumas denúncias, e não é a primeira vez que você fala delas aqui, em relação à falta de insumos, falta de materiais, tanto nas unidades de saúde, quanto nas unidades de educação, nas escolas, né, na rede municipal, enfim, que o servidor acaba colocando no próprio bolso esses insumos. Isso é uma denúncia, embora recorrente, já como eu falei, você já trouxe essa denúncia outras vezes, mas é uma denúncia grave, porque o município faz licitação para a compra desse material. Qual a postura do Ciprozep em relação a isso? Vocês já levaram isso a conhecimento do Ministério Público? Tem alguma posição em relação a essas denúncias? Ou acionaram diretamente foram diretamente ao Judiciário levar essa questão? Qual a posição do Ciprozep em relação a esse tipo de denúncia por falta de insumos nas unidades de saúde e nas demais repartições públicas? Já usamos tudo isso, na verdade, tudo, né? Temos denúncia no Ministério Público, já fomos direto à Justiça, e também faço questão de ir ao prefeito. Isso eu faço, até as pessoas falam, onde você fala com ele no WhatsApp? Falo. Toda vez que chega uma denúncia para mim, não tem cloro no hospital, não tem medicação para o paciente, não tem como trabalhar, eu vou no WhatsApp do prefeito e faço isso. Direto, falo, bom dia, seja domingo, seja sábado, o
Prefeito, para depois assim, dizer que não tem ciência, comigo não vai ter como falar isso, porque eu boto ao prefeito, eu falo com o secretário responsável, e assim, quando não tem nenhuma solução, nós tivemos que ir ao Ministério Público. Então, chegamos ao Ministério Público, chegamos à Justiça também, tivemos que ir para todos os viés, porque não tem solução. Essa é uma coisa muito recorrente, aí chega e amanhã acaba novamente. Então, os servidores vêm sofrendo muito. Não tem álcool 70. Se a gente não levar, nós vamos adoecer. Nesse momento de pandemia, falta muito insumo de limpeza. O CME vive denunciando a falta de material para esterilizar, sabe? Falta de insumo para esterilizar material. Isso é grave demais. Elane, olha, eu vou falar, dá para vocês virem aqui, porque aqui tem água pura, mandaram a gente colocar água pura aqui para esterilizar. Isso é muito grave. As denúncias que chegam aqui são muito graves. E aí, como tem uma coisa muito recorrente, coisa que acontece na nossa cidade há muitos anos e não melhorou, nós decidimos levar ao Ministério Público e entregamos todo o Ministério Público já. E teve alguma posição, alguma resposta desses órgãos, o Ministério Público, por exemplo, que é o órgão de fiscalização? Sim, teve alguns hospitais que o Ministério Público já foi fiscalizar, está tramitando, está caminhando. Acredito que vai ter solução, eu espero. Eu vejo que está valendo a pena, o Ministério Público tem feito muito contato com esse projeto, bastante contato mesmo. Há poucos dias nos enviaram, inclusive, uma demanda para a gente poder fiscalizar junto com eles no HGG. Então, esse diálogo entre o Ministério Público e esse projeto tem caminhado bem. Arnaldo, tem aqui postagem nas nossas redes sociais da Carla Maia, dizendo que há poucos dias no HGG, que eu estou sem o óculos aqui, sem papel higiênico no plantão de 24 horas. Tivemos que comprar papel higiênico. E a Fabiana Barroso, do Rosário, diz que está tudo preparado para receber o servidor hoje com segurança na Assembleia. Só mencionar essas duas pessoas que participaram aqui pelas nossas redes sociais. E colocar uma coisa, o candidato, o prefeito atual, quando candidato, disse várias vezes aqui, com o Arnaldo como testemunha, eu como testemunha, Beto como testemunha, e a Luísio algumas vezes, de que não havia falta de dinheiro, né, Arnaldo? O problema era gestão. Essa frase foi dita várias vezes pelo então candidato prefeito Vladimir Garotinho. Arnaldo. Elaine, então nós temos a partir dessa colocação aí do Marco, né, dessa questão, foi um slogan de campanha do Vladimir, né, mas não queria entrar justamente nesse slogan, eu queria entrar num cálculo que eu queria ouvir a sua opinião, porque o governo federal determinou uma adequação do piso salarial do professor, que eu acho mais do que justo, né, colocando aqui a minha opinião, ao mesmo tempo que, no meu ponto de vista, não deu subsídio aos municípios de maneira geral para igualar esse piso. Claro que tem o Fundeb, então, com o próprio Fundeb, as prefeituras vão poder pagar aí esse reajuste. Mas é pagamento pessoal, né? Então, como explicar a todos os servidores que pode ajustar o da educação, mas não pode ajustar os dos demais servidores municipais? Essa é uma dúvida que tem também na categoria, as pessoas questionam esse ponto. Direito do professor ninguém tira e eu acho que ninguém é contra. Eu acho que é uma das profissões é uma profissão muito desvalorizada que merece receber muito mais do que com esse reajuste do piso. Mas há essa dúvida de como pode para uma categoria e não pode para as demais? Essa é uma situação muito séria, porque não é nem para todos os professores. Então, assim, nem todos os professores serão beneficiados, né? Às vezes a pessoa fala, aumento para os professores. Vai ser para aqueles professores de 1º ao 5º ano. Os professores de português, professores de geografia, professores, né, de matérias específicas, o professor 1, né, esse professor não vai ser valorizado dentro dessa lei, porque essa lei é específica para o professor de 1º ao 5º ano. É uma lei de 2008, é uma lei específica, né, para esse professor. Mas existem outros meios de valorização, e aqui dentro da cidade mesmo temos leis que não são respeitadas, que ela abre essa brecha. Nós vamos apresentar, inclusive, hoje isso é Assembleia. Há leis para
valorizar a todos. E há uma lei, inclusive na nossa cidade, para valorizar a todos. Né? Nós temos que lembrar que com esse piso, que é muito importante, todo professor merece, né, ser valorizado. Eu acho que o professor ele tinha que ganhar, né, a segurança. Professor, porque assim, professor é quem vai transformar o mundo, né? É através da educação que se transforma o mundo. Não tem outro meio de transformar o mundo. É através da educação. A educação tem, assim, eu falo muito isso, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, a educação é a base, é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Né? Porque não teriam nem condições de a gente ser quem nós somos hoje se não tivesse sido um professor na nossa vida. Então, para eu fazer, né, gestão pública, teve um professor junto comigo. Alguém, para você estar aí, teve um professor com você. Então, vamos valorizar o professor, respeitar. O professor tem que ser respeitado, tem que ser respeitado. Então, o que acontece? Não são todos os professores, Arnaldo, é apenas professores de 1º ao 5º ano. Isso é muito sério, porque até a própria categoria está se dividindo, porque é fato que o professor pensa, poxa, eu estudei tanto, né? Fiz uma faculdade, fiz uma pós, e hoje a minha hora-aula vai ser menor ou igual do professor do 1º ao 5º ano. Isso é uma coisa que desmotiva. Né? Desmotiva de você estudar, desmotiva de você ir buscar, de você crescer. É muito desmotivador. Mas para isso existe lei na nossa cidade. Lei essa que não está sendo respeitada, né, pelo atual prefeito, né, que precisa ser respeitada. Nós vamos apresentar hoje, o Ciprozep, o nosso diretor de assuntos educacionais, o Wanderson Gama. Ele passou junto com a Gisele, né? Ele passou todos esse final de semana, todos esses dias, estudando um caminho de valorização para esses profissionais. Ele vai apresentar hoje em Assembleia, através dessa lei que nós temos na cidade, que essa lei ela dá justamente a valorização, né, que é a lei do plano de cargo e salário. Então, o Ciprozep vem buscando esse caminho e encontrou o caminho, que é a lei do plano de cargo e salário, que é uma lei que ela fala claramente da hora-aula. Então, nós não podemos deixar a hora-aula do professor 1 ficar, né, desatualizada, desvalorizada. Nós temos que valorizar. E é fácil, é só o prefeito respeitar o plano de cargo e salário, que não está sendo respeitado. Pegou a lei do plano de cargo e salário, ele vai automaticamente usar o piso e trazer isso para dentro do plano de cargo e salário, aumentando a hora-aula do professor 1. É fácil, não precisa fazer muita conta, não. Só basta obedecer a lei da nossa cidade, que é a lei do plano de cargo e salário. Uma coisa muito fácil, não. Só querer fazer. Seria uma questão de seria uma questão de proporcionalidade aí, né, Elaine? Você tem aí as faixas salariais dentro do plano de cargo e salário. Para quem o nosso ouvinte que não conhece, eu também não conheço muito não, mas recebi algumas informações na última semana, quando entrevistei aqui o Marcelo Férez. Você tem aí você tem as faixas salariais, você tem a progressão por letra, a progressão horizontal e vertical. E dentro dessas faixas salariais, o que o sindicato defende é que seja proporcional, que o salário base dessas faixas seja atualizado proporcionalmente. É isso, então? Essa vai ser a proposta? Mas será que é isso que está tramitando na Câmara, que pode entrar a qualquer momento, assim que os vereadores de oposição entrarem num acordo para destravarem a pauta? Então, na verdade, deixa eu discordar com você um pouquinho, que não é a oposição que está travando a pauta, gente. Quem está travando a pauta, na minha opinião, é o presidente da casa, que ele precisa terminar a votação, voltar onde parou. Mas a minha opinião, tá? Então, nós precisamos, de fato, que seja respeitado o plano de cargo e salário. Eu tive acesso ao que foi, eu recebi ontem, né? O que foi enviado, e nós não vimos em relação a esse plano, a menção desse plano de cargo e salário que foi enviado para a Câmara, não. Nós tivemos acesso ontem, né? E aí nós não vi esse plano de cargo e salário lá, não. Espero que tenha uma emenda de algum vereador, né? Que seja até da base, que vai ser mais rápido ainda, né? Porque acaba essa briguinha, porque essa briga lá tá ruim para todo mundo, tá ruim para toda a população de Campos. Eles precisam parar essa briga e trabalhar para o povo. Mas eu não vi isso realmente no projeto, não. Eu até vou encaminhar para eles, né? O Wanderson Gama, que é o diretor das assuntos educacionais, ele preparar, vou encaminhar para os vereadores, pedindo que eles coloquem essa emenda, né? Pedindo que lembre que há
no nosso plano de cargo e salário, como você falou, esse percentual, né, diferenciado aí da hora-aula do professor 1 para a hora do professor 35 horas, porque aqui em Campos nós não temos professor 40 horas. Então, em Campos nós não vamos chegar àquele piso, né? Então, nós temos o 35 horas, 20 horas, 16 horas. Né? Então, aqui nós não vamos chegar àquele piso, não, mas vai ser proporcional. E o plano de cargo e salário, que é essa progressão e promoção dos profissionais, ele dá claramente aí essa diferença que tem que ser feita entre os professores. É só utilizar a lei que já existe. Bom, Arnaldo, eu queria te pedir para a gente... só fazer uma perguntinha, Elaine, sobre esse projeto e a gente compensa lá no final. Não tem problema. Aí depois dessa pergunta, da resposta da Elaine, a gente vai ao intervalo. Beleza, eu só coloquei quando eu digo que quando eu digo que a oposição trava a pauta, que a oposição tem maioria. É ela que determina se vai ter ou se não vai ter. É só esse ponto. Sim. E como eu falei até na Inter TV recentemente, é um direito da oposição de obstruir a pauta e em protesto a tudo que vem acontecendo dessa eleição da mesa totalmente conturbada. Dito isso, deixa eu só colocar aqui. Você que teve acesso ao projeto, eu estou com uma dúvida em relação a ele, eu estou pedindo esse projeto, as minhas fontes, ninguém conseguiu me passar ainda. O que acontece? Marcelo Pérez esteve aqui na quarta-feira passada e disse que não contempla os contratados. Vladimir, no sábado, disse nas redes sociais que contempla e botou culpa na oposição, sendo que o próprio secretário dele falou aqui, neste programa, comigo, com o Marco Antônio, né, primeiro ele falou que gostaria que fosse e achava que era. Depois ele recebeu uma mensagem dos técnicos e falou que, infelizmente, por mais que ele quisesse que fosse, mas não seria possível, porque seria respeitado o edital. Pelo projeto que você viu, já que você teve acesso, dá para você falar se os contratados vão ser contemplados ou não? Estou com o projeto em mãos aqui. Posso dar uma lida nele? Se quiser, eu dou uma lida nele que a gente pode ler. É bem pequeno, não é nada grande, não. Ele pode, coloca no artigo 1º, que fica reajustado o piso salarial do profissional do Magistério Público, da Educação Básica, né, de acordo com a Lei 11.738 de 2008, aquela lei que nós mencionamos aqui. E aí depois ele diz que, em virtude do reajuste, altera-se também a disposição do constante anexo 3º da tabela de vencimentos. Aí ele fala da Lei de 2009, daqui do nosso município, do Estatuto do Plano de Cargo e Salário. Aí ele fala que, novamente, que dos profissionais da educação básica. Por isso que eu falei que aqui ele não contempla a todos do plano de cargo e salário, porque ele altera somente o anexo 3 da educação básica do plano de cargo e salário. Então, ele precisa acompanhar, né, essa proporção em todo o plano de cargo e salário. Ele menciona a lei que eu falo, mas ele não altera toda a tabela, altera só desses profissionais, que causa essa total desvalorização e uma bagunça aí, né, nessas horas-aulas dos professores, porque como que você coloca um professor de português, um professor de matemática com uma hora-aula, né, igual de um professor da primeira quinta? Não tem condição, nós sabemos que não é essa uma realidade. No artigo 2º, eu acho que no momento ele fala aqui, o reajuste do piso trata do caput do artigo 1º, aplica-se aos professores provenientes de processo seletivo simplificado para contratação temporária. Então, tá assim. Eu vou te mandar agora também, Arnaldo, aí, te mandar. Eu recebi. Acabei de receber aqui enquanto a gente está falando. Tá. Acabou de me mandar aqui que eu recebi o projeto. Agora, também me chama a atenção no projeto a falta de uma explicação em relação ao professor 1. Né, em relação ao professor 1, porque aqui no programa também o Marcelo colocou que o professor 1 que não tiver no piso teria o reajuste. Então, pelo visto, todos estão enquadrados no piso, já que o professor 1 normalmente é 16 ou 20 horas, né? Acho que 20 horas, professor 1, se não me falha a memória. Mas, enfim, só depois do programa para a gente entrar nesses detalhes e questionar aí a Secretaria de Educação para mais detalhes em relação a isso. Marco, a gente fecha esse bloco, Elaine, e no próximo eu queria falar sobre Previdência Municipal, e já rolando a bola aí, que tem até perguntas sobre isso aqui no nosso comentário. Pois não, Marco? Perfeito. Tem uma pergunta também que bom, deixa para o segmento seguinte, uma pergunta do Denilson Maciel, sobre algo que você já citou, Elaine, que o pessoal que recebe 990 como base, mas... Vamos a um intervalo e voltamos dentro de instantes com Folha no Ar.
A Unimed Campos te lembra de cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Encontre momentos de dedicação a você mesmo, ingerindo alimentos ricos em nutrientes, praticando pelo menos 30 minutos de atividade física diariamente e prezando por tempo de qualidade com atividades que te proporcionem alegria. Buscar saúde é a melhor forma de prevenir a doença. Com a Unimed Campos, você pode contar. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Qual o seu maior sonho? A Unicred Norte Lagos pode te ajudar a chegar lá. Com os nossos consórcios Unicred, você poupa com segurança, de maneira planejada e sem pesar no orçamento. Estamos juntos para te ajudar a ir mais longe com os benefícios que só uma cooperativa pode te oferecer. Entre em contato e saiba como garantir seu consórcio. Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia.